Boa noite a todas, todos e todes. Começamos mais uma Elabora Entrevista e hoje a gente vai conversar com a professora doutora da Faculdade de Educação da USP e ex-secretária de Educação de Santo André, Selma Rocha, sobre a volta às aulas nessa pior fase que a gente está vivendo da pandemia. Boa noite, Selma. Muito obrigada por aceitar nosso convite, estar com a gente hoje para falar desse assunto que é tão complexo, mas tão delicado ao mesmo tempo e tão importante para a gente, né? Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Eu quero agradecer muito o convite e dizer que é uma alegria estar aqui com você justamente no dia do seu aniversário. Você faz aniversário, quem ganha o presente sou eu. Então, muito obrigada. É verdade, é um prazer enorme. Eu trabalhei com a Flávia, gosto muito dela, é muito séria, muito competente. Então, eu estou aqui muito feliz. Eu também. Foi estar com você nesse dia. É um presente para mim também. Bom, Selminha, a gente tem muito assunto aqui para conversar, porque a situação é muito grave, né? Muito, Em muito. 2020, a gente já teve inúmeros exemplos de países que retomaram as aulas presenciais e, apesar de adoção de todos os protocolos, tiveram que suspendê-las porque houve aumento de contágios. Agora, no Brasil, neste momento, que a gente está vivendo a pior fase da pandemia, com explosão de contágios, mais de 2.000 mortes diárias e um cenário bem ainda incerto da imunização, sobretudo de professores e funcionários de escolas, de crianças, adolescentes, as escolas estão retomando, sobretudo as privadas, né, estão retomando as aulas. Diante desse quadro e dos exemplos que a gente teve fora do país, retomar as aulas presenciais é a decisão adequada? Então, Flávia, antes de falar da decisão adequada, eu queria falar um pouco da situação da pandemia, porque eu acho que isso é o que define um conjunto de questões. Nós, na verdade, o que dizem os epidemiologistas, os biólogos, é que nós não saímos da primeira onda. E, na verdade, a segunda onda é uma continuidade trágica do que não foi feito na primeira, ou seja, na verdade, o que nós temos como marca da segunda onda? Um novo vírus, uma nova variante do vírus, que nasceu precisamente no momento em que a segunda onda começou em Manaus. E a segunda onda começou em Manaus por causa da volta às aulas. Isso quem está falando não sou eu, são epidemiologistas do INPA e da Fiocruz, que têm trabalhos publicados em revistas internacionais mostrando o que eu estou falando. Eu me dediquei a ler esses trabalhos, a conhecê-los, e entendi perfeitamente que o problema foi esse. Qual é o problema dessa variante? É da natureza do vírus lutar para sobreviver. O vírus, ele, na verdade, vai construindo mutações que representam, como diz os biólogos, um escape ao sistema imunológico. Então, esse escape ao sistema imunológico que se desenvolveu a partir da Amazônia, mas nós já temos outras variantes no país, uma outra que surgiu, se eu não estou enganada, no Rio de Janeiro, ela é mais contagiosa e tudo indica que os efeitos mais letais, atingindo hoje jovens que eram atingidos pela primeira formação do vírus e crianças. Bom, então, me parece que essa situação ela concorre com um segundo problema, que é o seguinte: nós temos um governo que não é desgoverno, na minha opinião, não, é um governo que tem como intenção desenvolver uma política de eliminação das pessoas, porque se em um ano não teve providências, não houve ação diferente das que vinham sendo defendidas, é porque não se quis ter outra ação. Então, na verdade, há lá atrás dessa conduta, ou como coluna vertebral dessa conduta, a ideia de que uma parte vai morrer mesmo, e assim é. Uma espécie de darwinismo social, que sobrevivam os melhores. Bom, essa lógica nos conduziu a duas situações. A primeira, não houve lockdown para valer no Brasil. Segundo,
não foram tomadas as medidas para a compra das vacinas, considerando o ritmo de pesquisa e produção das instituições. Quem fez isso no Brasil para valer foi o Instituto Butantan e a Fiocruz, ao arrepio das orientações nacionais, com todos os cientistas dizendo todos os dias nos meios de comunicação, nas redes sociais, que precisava de isolamento social, que precisa do uso da máscara e que precisava das vacinas, que cloroquina não tem efeito de proteção de ninguém. E outras medicações que, gente, que não tem nada a ver com a saúde, muito menos com o conhecimento de epidemiologia, resolveu prescrever por conta própria para atender interesses econômicos dos donos dessas empresas. Então, por que é importante falar disso? Porque, na verdade, o resultado prático dessa história é que nós não tivemos, só para vocês terem uma ideia, alguns desses epidemiologistas aos que eu me referi, especialmente o Gessen e o Lucas Ferrante, escreveram a exaustão que tinha que fechar Manaus e não abrir as aulas, o comércio, os cultos. O que aconteceu? A presidente da Fundação de Saúde os acusou de estar fazendo uma atitude amedrontadora, que não tinha base na realidade, os acusou, o Lucas, que mora em Manaus, foi ameaçado de morte várias vezes. E o que aconteceu? Naquele surto de Manaus, que eu, infelizmente, acompanhei de perto por causa do contato com os professores, a presidente faleceu por causa de Covid. Essa mesma que disse que o que os epidemiologistas estavam dizendo era indevido, era um exagero, enfim. E eles previram, anunciaram, assim como Átila, assim como outros biólogos, que isso ia se espalhar. Hoje, o que predomina no Brasil não é mais o vírus original, é o P1. Qual é o problema? Nós precisaríamos ter, no mínimo, segundo os biólogos que eu tenho acompanhado, 1 milhão de vacinações por dia para poder concorrer com o vírus. Então, nós precisaríamos ter lockdown, 1 milhão de vacinações por dia, para conseguir fazer com que o vírus, de um lado, não se reproduza, de outro, primeiro, não circule, segundo, não se reproduza, e não assegure que haja uma terceira ou quarta variante resistente à vacina. O grande risco dessa condução do processo foi e é essa ideia de que nós tenhamos uma variante que escape ao sistema imunológico e escape à vacina. Se isso acontecer, o Brasil, que já é o centro mundial da pandemia, passa a ser uma ameaça mundial. Por quê? Tudo que a ciência produziu em 1 ano não vai resolver a situação. Então, eu acho que, nesse contexto, tem uma série de medidas que eu acho que tem que ser tomadas, daqui a pouco eu falo delas, mas eu acho que, nesse contexto, não tem nenhum sentido a retomada das aulas. Por muitas razões. Essa história de que as escolas vão cumprir protocolos não é verdadeira, em primeiro lugar. Por quê? Porque os orçamentos elaborados em setembro e outubro não previram modificações estruturais em escolas, por exemplo, que não têm janelas, que não têm arejamento suficiente, sem o que é impossível você ter um número de alunos X nas salas de aula. Segundo, os protocolos que envolvem lixo com pedal, que envolve estações de asseio, que tem que ter sabão, água, papel toalha, álcool gel, água para as crianças tomarem, e limpeza das escolas com um serviço de terceirização, digamos, que garanta o número de pessoas necessárias, não existem dessa forma. Os funcionários foram terceirizados, muitos, no começo da pandemia, no ano passado, já foram demitidos. Então, não há estrutura real nas escolas hoje para que elas assegurem esse protocolo. Mas, supondo que houvesse, nós ainda não temos testagem para ver a mobilidade, testagem em massa, para ver a mobilidade da contaminação e da doença. Nós temos um transporte público que também não garante essas condições de isolamento. Então, o que acontece? As pessoas, para irem voltarem das escolas,
sobretudo os trabalhadores em educação, os funcionários e os professores, precisam de transporte público. Isso significa circulação do vírus. Então, não tem, na minha opinião, o menor sentido, eu quero dizer isso com toda a seriedade e convicção, a volta às aulas. Acho que os professores têm que fazer a greve e, pela sua vida e de seus familiares, têm que ficar em casa e trabalhar em casa. Daqui a pouco a gente fala dessas condições de trabalho em casa, que é um outro grande problema. Mas minha posição, eu escrevi isso num artigo, passei o carnaval estudando para poder escrever isso, e dizer a vocês, não tem sentido voltar às aulas. Os pediatras, os educadores, os assistentes sociais, todos sabem que a escola tem um papel insubstituível na construção não só do conhecimento, mas dos padrões de socialização, da brincadeira. E para centenas, para não dizer milhares de crianças, a escola é a única referência de um espaço para alimentação, de um espaço limpo, organizado, que ela tem acesso à convivência social a partir de padrões de respeito, de solidariedade, porque muitas vezes elas não têm isso em casa e sofrem violência e tantos outros problemas. No entanto, apesar de nós sabermos disso, o que está em questão não é só os danos psicológicos, porque se essas crianças perderem os pais, perderem os familiares, os danos psicológicos que virão, ainda que não nos caiba medir danos psicológicos aqui, mas serão muito profundos, como já está acontecendo. Tem crianças que ficaram sozinhas na circunstância da pandemia. Então, no meu entendimento, esta medida não tem o menor sentido. Nós temos que discutir agora outras coisas. Como fazer para que a educação online aconteça? Como fazer para que haja internet, equipamentos e alimentação para as crianças? Isso é outro problema que tem que ser garantido. Nós já tivemos contaminação aqui na cidade de São Paulo, essa volta às aulas já significou a contaminação de centenas de professores, isso não tem o menor sentido. Então, mais de eu 2.000 acredito... casos, Selma, em São Paulo. Pois é. Não há por que prosseguir com essa loucura. Nós temos, quem pode ficar em casa, na minha opinião, não tem que entrar nem no elevador nesse momento. Eu vou dar uma caminhada. Não, porque se você sofrer um acidente, eu não quero criar pânico com a entrevista, mas a verdade é essa. Se você sofrer um acidente e cair, você pode não ter hospital para ir. Essa é a realidade. Exato. Nós estamos vivendo uma situação gravíssima, gravíssima, porque os hospitais, UTI não depende só de leito, UTI depende sobretudo de profissionais. Nós não temos médicos e enfermeiros suficientes. Não temos enfermeiros, especialmente, capazes de atuar em UTI porque não tiveram formação para isso. Uma coisa é a enfermagem no quarto, outra coisa é a enfermagem de UTI. Terceiro, nós estamos já, como a imprensa tem mostrado desde ontem, com falta de medicamentos necessários para o trabalho nas UTIs, por exemplo, intubação, que precisa de anti-inflamatório, analgésicos, enfim. Acaba em 2 semanas. Oi? Ontem a notícia é de que em 2 semanas esses medicamentos acabam e o governo já sabe e não tomou nenhuma atitude. Os laboratórios já disseram que não tem como assegurar isso na velocidade que é necessário, ou seja, vai ter que comprar de fora. O professor Nicoleles, a semana passada, fez uma live com outros biólogos e disse: nosso problema vai evoluir rapidamente de uma situação, né, de crise da pandemia para uma crise funerária, porque não vai ter o que fazer com tantos corpos se não tiver lockdown e se as pessoas não ficarem em casa. E o que vai acontecer? Isso significa, assim, primeiro que ninguém quer que as pessoas morram. Segundo, isso é uma questão ética da maior importância. A ciência não trabalhou 2 séculos para assistir o presidente de um país como o nosso declarar que as pessoas morrem mesmo. Não é assim. Não há nada mais importante que a defesa da vida numa sociedade. Não há economia, não há política pública, não há riqueza. Inclusive, para concentrar a riqueza, precisa explorar pessoas vivas.
E essa gente Exato. que está tão preocupada com o seu negócio, saiba, sobretudo os exportadores, como disse o Nicoleles, que se nós começarmos a ter infecções e contaminações secundárias por bactéria e contaminação da água, da terra, quem vai vender soja? Quem vai vender carne? Os países já estão com inúmeras restrições ao Brasil e vão ampliar por conta das nossas condições sanitárias. Então, vejam, não é possível achar que nossa situação é tranquila. Não é tranquila. Não há previsão do que vai acontecer. E fora que as pessoas podem ter outras doenças e não vão ter atendimento em hospital, porque não tem. Olha, eu acompanhei muito de perto a situação de Manaus, que foi uma das coisas mais estarrecedoras que eu vi em toda a minha vida. Conversando com os companheiros, os professores, meus colegas de atividades nacionais, o que é que essas pessoas viveram? E o que eu as assisti conversando? Que famílias inteiras estavam em casa sem oxigênio, sem comida, sem termômetro, aspirina, qualquer coisa. Né? Sem anti-inflamatórios, sem remédios para dor. E isso significa, objetivamente, que essas pessoas morreram, muitas delas asfixiadas em casa, sem hospital. O pessoal vinha do interior do Amazonas procurar ajuda em Manaus e não tinha nada, os hospitais fechados. Então, os quadros que a imprensa retratou em relação aos hospitais era isso. Só que a situação pior era das famílias em casa morrendo sem nenhum apoio. Isso é um trauma para a cidade de Manaus que vai ser muito difícil superar. Né? Os professores começaram a fazer um memorial dos mortos. É uma coisa inacreditável. A quantidade de professores que morreram em Manaus. Por quê? Porque o governo não aceitou parar as aulas por pressão do setor privado. Então, as escolas que estão fazendo isso, é bom que elas entendam que vão adoecer as pessoas e podem morrer crianças. E que isso vai para o portfólio de todas elas. É bom que se diga isso. Eu acho importante, Selma, inclusive, a gente falar disso, porque, inclusive, nos decretos das aulas, de volta às aulas, nas escolas públicas foi baixado o decreto para que as aulas não voltassem, mantivessem remotas, mas as escolas privadas, que são efetivamente as que pressionam, né, os donos de escolas privadas, elas podem continuar funcionando, com capacidade de 35%, que não é respeitada, com protocolos que eles têm condições de arcar, mas que não são respeitados. E é isso, professores estão, assim, com problemas de saúde mental, os que não adoecem de Covid estão adoecendo de saúde mental, porque eles vão para a escola em pânico, né? Então, assim, que absurdo é esse, sabe? Eu acho importante a gente pontuar o papel que essas pessoas, os donos de escolas privadas, está tendo a corresponsabilidade nessa tragédia, né? Eu acho que é legítimo querer salvar as escolas, porque os pais, né, muitos querem pagar e querem que seus filhos vão para a escola, mas isso é numa outra realidade. Não é possível ignorar a realidade, esse é o problema. Eu acho que, às vezes, parece que há uma certa conduta psicológica de ignorar o problema, a extensão da questão e a profundidade da questão. Então, um dono de escola que tiver crianças mortas na sua instituição porque abriu as portas para 35%, que é uma coisa inexplicável. Por que 35%? Né? O que isso muda, exceto do ponto de vista do pagamento das mensalidades? Então, eu acho muito mais digno estabelecer um acordo com os pais, no sentido de que eles mantenham a remuneração e mantenham a educação à distância. Porque eles vão preservar seus filhos, vão preservar suas próprias famílias e vão preservar os professores. Essa decisão não tem o menor sentido na condição que nós estamos. E eu quero dizer, eu sei o que está acontecendo. Eu tenho filho, tenho netos que estudam, né? Nenhum deles gosta da educação online. Agora, nenhum de nós gosta do que está acontecendo.
Não é só um problema. Exato. Bom, isso vai trazer danos psicológicos para as crianças. A situação vai trazer danos e já está trazendo para todos nós. É impossível que não traga. O que nós não podemos é aprofundar o dano e torná-lo sem volta. Esse é o Irreversível, né? problema, porque se nós tivermos reação à vacina, eu não quero pensar no tempo que nós vamos levar para poder voltar a sair. Imagine todos nós, com essa dificuldade de vacina, tomamos a vacina e no outro dia temos que voltar para casa porque já não temos mais proteção outra vez. Isso é um problema social que nenhum empresário da educação poderá contornar. É bom que as pessoas entendam que dinheiro não resolve problemas. Os hospitais mais caros do estado de São Paulo estão com as UTIs lotadas. Não adianta ter dinheiro, não adianta sobreviver isoladamente. Não há saída isolada para esta situação. O vírus está mostrando o quanto as assimetrias, as desigualdades são insustentáveis numa sociedade que tenha como foco a dignidade e a vida. É isso que nós estamos vivendo. E acho, Flávia, se você me permite falar já da outra questão que eu gostaria. Assim, pode falar que assim você está exatamente no nosso roteiro aqui. Se vocês quiserem que eu fale de outras coisas, você vai me conduzindo. Tá bom. O que precisa ser feito? Hoje, o presidente Bolsonaro vetou a Lei 3477, que previa recursos do FUST para assegurar equipamentos e assegurar internet gratuita para as crianças do cadastro, cujas famílias estão no cadastro único. Esse veto precisa ser derrubado. Por quê? Parece que a Câmara derrubou, né? Eu não sei, eu não acompanhei agora. Eu acredito que no fim da tarde eu acho que eu li que conseguiu derrubar. Vamos olhar. Porque é realmente um absurdo. Tomara que a Câmara derrube e o Senado também. Eu não sei se vai ter que passar pelo Senado ou só pela Câmara. De todo modo, o que é importante aí é que nós temos que fazer uma movimentação muito forte para garantir que as crianças tenham acesso a celular e tenham acesso à internet, ou celular ou tablet. Isso vai ser indispensável. E é muito importante que, por esse meio, além dos conteúdos, nós entendamos o que significa para muitos estudantes adultos da EJA, ouvir a voz do professor. Na USP, nós acompanhamos alguns dos relatos, é impressionante a quantidade de relatos de alunos da EJA dizendo, olha, a professora falar comigo foi um presente, porque as pessoas se reconectam não só com os seus conhecimentos, não só com a ambiência da escola, mas com os seus afetos. Não é ser, a escola é um lugar em que há laços constituídos. E esses laços, na minha opinião, são a primeira questão a ser retomada. Eu não consigo conceber que um professor fale com seus alunos, a culpa aí não é dos professores, eu quero deixar isso bem claro, mas da política educacional de determinadas secretarias de educação, que dizem o problema é o conteúdo e a base nacional curricular comum que tem que ser cumprida. A primeira coisa que tem que ser cumprida é saber em que condições as crianças estão estudando. Porque elas não têm espaço físico, elas não têm equipamento, eu volto a dizer, e não têm internet. Em alguns casos, não tem comida. Por exemplo, tem uma diretora numa região aqui da Zona Leste de São Paulo que relatou a seguinte situação. No começo da pandemia, ela estava muito incomodada porque seus alunos não davam notícias, ela não conseguia falar com ninguém de um grupo de alunos da escola dela, e ela foi até a comunidade saber o que estava acontecendo. E pediu para ver as crianças. A mãe falou, olha, eles estão dormindo e eu não vou acordar. Porque é o seguinte, diretora, eu tenho uma refeição para dar para eles, que é a hora do almoço, arroz e feijão. Eu não tenho outra coisa para dar para eles. Eles acordam, eles querem comer. Então, eu engano eles à noite com alguma coisa e não
café da manhã aqui não existe. É só acorda, escova os dentes e come arroz e feijão. Esta família tem arroz e feijão, mas tem centenas que não tem nada. Então, nós estamos... e o desemprego crescendo. Então, é muito importante que a gente entenda que esses senhores estão fazendo tudo isso no Brasil para pagar a dívida pública. E esse auxílio emergencial, que está mais do que atrasado, todo mundo sabia que ia precisar do auxílio emergencial, não vai resolver o problema. Ninguém vai poder sobreviver entre 185 e, no máximo, R$ 375, quando as mulheres são sozinhas e chefes da família. Pois bem, em vez de pagar banco e a dívida pública, o nosso governo devia se ocupar. E tem mais um detalhe: para aprovar a PEC emergencial, o governo apresentou na lei uma das reformas fiscais mais virulentas que nós tivemos depois de 2000. O que essa reforma faz? Ela, além de autorizar o uso de recursos de fundos para pagar esse auxílio, como o da cultura, Fundo da Criança e do Adolescente, Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, ela autoriza o congelamento dos salários dos servidores e um certo congelamento também das carreiras. Eu não sei se vocês se lembram de uma declaração do Paulo Guedes que foi estarrecedora para mim, estarrecedora, ver um ministro de Estado falar aquilo. Ele disse: os funcionários públicos estão em casa com a geladeira cheia, assistindo o povo morrer pela televisão. Para que ele falou isso? Para justificar uma redução de salários. Mas o que ele não falou, desavergonhadamente, a meu juízo, desculpem a expressão, mas eu não encontro outra, é que, enquanto isso, ele conseguiu proteger o sistema financeiro, no começo da pandemia, com 1 trilhão da ação do Banco Central. E junto com essas medidas, nós temos a liberação do câmbio, nós temos a liberação do Banco Central e temos ainda pela frente a reforma administrativa. Então, essas reformas, novamente, são anunciadas no Brasil como reformas que vão assegurar uma outra condição de crescimento econômico. O golpe foi dado para isso. Ninguém se engane sobre o golpe contra a presidenta Dilma. O golpe foi dado para realizar um enxugamento do Estado e garantir para os pobres, não para os ricos, porque para os ricos não tem enxugamento. Eles privatizaram um monte de coisa, entregaram a Petrobras ao mercado e submetem o Banco Central à lógica de mercado. Submetem o câmbio à lógica de mercado. E, de novo, nós estamos numa situação que não há investimento porque o governo não merece confiança dos investidores. Não adianta, pode vender o país, que ninguém vai querer comprar se o presidente e a equipe econômica forem esses. Então, é muito importante que a gente entenda o que está por trás dessa história. Porque as pessoas falam, não, mas precisa trabalhar. Ninguém trabalha sem viver. Então, a nossa luta central, a meu juízo, é para ampliar, garantir primeiro o auxílio emergencial, segundo, ampliar o auxílio emergencial e lutar para que nós tenhamos uma ação voltada à geração de emprego e renda no Brasil, que significa, de fato, acabar com esse discurso que viola a dignidade, os direitos, a ética, que é esse discurso sobre empreendedorismo. Esses meninos, eu moro num lugar que a única coisa que se vê da janela é bicicletinha e motoboy. Eles param, agora as praças estão fechadas, mas eu estava saindo para andar, via todo dia um monte deles na praça, com a cabeça dentro do isopor, descansando, sem comer muitos, porque não tem dinheiro para comer e não tem muitas vezes dinheiro para voltar para casa, eles dormem no centro da cidade. Que empreendedorismo é esse? Isso é a banalização da violência contra as pessoas e a desregulamentação absoluta do trabalho visando a exploração. Então, é importante que nós entendamos isso com muita clareza.
É preciso que nós tenhamos, em vez de empreendedores, formação profissional, incentivo a cooperativas, mas incentivo com recurso. O Estado brasileiro tem que voltar a investir na geração de emprego e renda. Não existe geração de emprego e renda sem isso. E isso nos remete a uma terceira questão que eu queria levantar com vocês, estrutural, que é a ideia da educação híbrida. Não sei se vocês querem perguntar alguma outra coisa, e aí daqui a pouco eu Sim, falo não, a disso. gente pode essa também é tema nosso aqui. Então, uma das coisas mais terríveis que está acontecendo, eu vou dar para vocês o exemplo do governo do Paraná, que para mim é um paradigma do que não deve acontecer no presente e no futuro. O governo do Paraná é dirigido pelo Ratinho Júnior, que é filho do Ratinho, absolutamente sintonizado com o que faz o governo do presidente Bolsonaro. O que ele fez? Ele montou uma plataforma da Google, a Classroom, e inseriu nessa plataforma a Base Nacional Curricular Comum. Eu participei de várias discussões com professores no Paraná, e uma parte grande, como você falou no caso de São Paulo, adoecendo, mas lá, mais do que adoecendo, os professores estão tomando ansiolítico, porque eles não aguentam, eles não sabiam mexer nas plataformas, eles não tinham dinheiro para comprar bons equipamentos e tiveram que comprar, para melhorar a internet, porque o governo não ajudou em nada. Aí montou a plataforma e agora o governo desenvolveu todo um sistema o ano passado chamado RCO, que é um sistema de controle do que é feito nas plataformas a partir da Base Nacional Curricular Comum. Então, isso subtrai da escola o papel dela de elaboração do projeto político-pedagógico e de autonomia estabelecida na LDB. As escolas têm autonomia pedagógica. Essa autonomia tem marcos legais para se desenvolver, é óbvio, mas a escola não é um lugar de prescrição de conteúdos. A tal ponto essa história aconteceu no Paraná, com esse sistema RCO, lá existe eleição de diretores, que eles começaram a colocar como critério para o diretor concorrer às eleições, a eleição foi adiada por causa da pandemia, mas um dos critérios era o quanto de alunos que o professor conseguia, o diretor também, levar para a escola de volta. Como se o problema fosse responsabilidade dos professores e dos diretores. E as pessoas tendo... E proibições do tipo, o professor de Geografia e História não pode falar da Guerra Fria. Se é professora de História, eu também sou da área de História, não é possível falar de História contemporânea sem falar da Guerra Fria, não existe. Sem falar de socialismo e capitalismo. Então, as recomendações são dessa ordem. Os professores de Geografia e História têm que fugir desse tema. Bom, fugir como? Para onde? Então, vejam, esse cerceamento dos conteúdos está na ação que sustenta, por exemplo, movimentos como o da Fundação Lehman, que defende a base acima de tudo. Por que a base está acima de tudo, com um discurso muito contraditório sobre a qualidade? Porque, na verdade, a base é necessária para que estas empresas que querem vender plataformas, que querem vender materiais, precisam para poder construir esses conteúdos da forma mais prescritiva possível e ganhar dinheiro nas redes públicas. Então, hoje, está se montando um movimento, aliás, montou-se até uma associação que tem 6 meses, chamada Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. E um monte de gente que era contra o Paulo Freire, contra Emília Ferreira, contra os sócio-construtivistas, contra o Vygotsky e todos os autores dessa geração na Rússia, agora eles transformaram todos esses autores em integrantes do que eles chamam de pedagogia ativa. E o que é isso? Então, nós vamos mobilizar Paulo Freire, Emília Ferreira, Frenet, para assegurar uma educação personalizada. Vejam vocês, muita atenção para essa conversa.
Porque, na verdade, o que é a educação personalizada? Você tem a escola, mas você também tem essa atividade toda, que é um nicho de mercado. E um nicho de mercado que pode ser explorada de forma mais radical se, em vez de professores, nós tivermos monitores nas escolas. E há quem diga no Conselho Nacional de Educação, aliás, não é uma pessoa só, que nós não precisamos mais de professores. Que também os professores não sabem nada para dar aula. Então, é melhor você ter os conteúdos determinados na plataforma, com protocolos estabelecidos, e aí os monitores ou os professores que sobrarem vão reproduzir esses protocolos. Eu devo dizer a vocês, eu participei de vários debates no ano passado, inclusive com gente que defende isso. É inacreditável. Essas pessoas não têm a mais vaga ideia do que seja uma escola pública. Eu não sei se pisaram algum dia numa escola pública. E constroem prescrições que servem ao mercado. É importante que se diga isso. Num momento em que nós estamos assistindo situações, eu quero mostrar aqui alguns números para vocês, que são importantes. O Grupo Lehman acabou de comprar, a partir de uma das suas instituições chamada Eleva, 51 escolas privadas no Brasil. Ou seja, a rede privada começa a se concentrar na mão de poucos. Esse grupo Eleva fez essa compra em associação com um fundo internacional americano. Então, junto com isso, nós temos um outro grupo chamado Arco, que trabalha plataformas com conteúdo proprietário e comprou o grupo Dom Bosco e o grupo Coque, e é um grupo que tem capital aberto na Bolsa de Nova York. Ou seja, essas pessoas operam em associação com o capital externo, o que significa objetivamente uma ameaça à soberania brasileira. Porque se a Fundação Lehman, se vocês entrarem na Fundação Lehman agora, vocês vão ver que há uma atenção específica à base, que eles estão atuando nas redes públicas para fazer prevalecer o ensino da base. Por quê? Isso é tarefa do MEC, não é de uma fundação empresarial. Isso é tarefa dos municípios. E a base é tão somente uma referência. O que está por trás disso? É de uma referência que, na verdade, alguns acreditam, aliás, alguns não, o presidente da República falou isso, e os ministros também, com destaque para o ex-ministro Weintraub, que falava isso toda hora. Se esses meninos precisam saber português e matemática e tem que cair no mercado de trabalho. Ou seja, para os pobres, a pobreza econômica, social e cultural. Esses meninos na escola não têm que aprender fundamento da ciência, fundamento da filosofia, fundamento da língua. Ninguém tem que aprender a fazer perguntas à língua, à história, à geografia. Nada disso. Eles precisam ter conhecimentos mínimos. Por quê? Porque essa vai ser uma mão de obra ultra explorada. E é necessário que assim seja para dar conta dos processos de financiarização que nós estamos assistindo em escala planetária e no Brasil também. Então, minha gente, eu estou falando de tudo isso para dizer o seguinte: a pandemia para esses setores é uma oportunidade. E nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar que, em nome dos lucros que alguns governantes pretendem favorecer, sabe-se lá a que preço, nós não podemos aceitar que a escola se transforme num lugar de reprodução de conteúdos, retomando a velha tese da educação bancária que Paulo Freire tanto denunciou. Eu diria que, em homenagem ao seu centenário, que acontece esse ano, em homenagem a tudo que Paulo Freire escreveu, no sentido de que a educação é um instrumento de libertação cultural, de autonomia, para que os sujeitos sejam capazes de agir e pensar em sociedade, em homenagem a ele e a todos aqueles que lutaram, e a todos os professores que morreram,
e a todos os profissionais da saúde que estão morrendo ou que estão doentes, extenuados, porque ficam 16 horas no UTI, nós não podemos violar esses preceitos. Nós não podemos violar a defesa da vida e nem violar o direito de que a educação seja realizada por professores, por escolas. Nós podemos trazer, por exemplo, plataformas públicas para dentro das escolas. Nós podemos incentivar a elaboração de conteúdos e de cooperativas de produção de professores do Brasil, não do capital externo. Há muitos grupos internacionais que estão de olho nessa operação. E por isso que eu quero dizer para vocês que a vitória do Fundeb foi a maior vitória que esse país teve depois do golpe de 2015. Por quê? Eles queriam tirar da educação 16 bilhões para o setor privado, ano. Por inúmeras artimanhas, que para eu poder explicar, precisaria de um dia só, uma conversa só sobre o Fundeb. Mas eles queriam fazer isso. E eles foram derrotados. Por quê? Pela força dos professores e do movimento social. Eu quero dizer que as minhas colegas, professoras, e eu também, escrevemos muito para deputados. E isso foi interessante. Um dos pedidos deles, depois que foi aprovado no Senado, a PEC, foi dizer, por favor, peça para elas pararem de escrever. Porque as professoras e os professores não escrevem assim, por favor, vote, não. Fazem textos e mais textos. Eles ficaram cansados dos textos. Mas isso é maravilhoso, porque isso é a luta em defesa do direito da sociedade brasileira a ter acesso à cultura. Crianças, adolescentes e adultos. Não há emancipação social, não há emancipação nacional sem isso. Então, a pandemia, ela não pode significar uma oportunidade para aprofundar. É por isso que nós, educadores, temos que lutar. Os professores têm dito isso com toda razão, assim como nós. Eu sou professora, eu dou aula por uma plataforma dessas. Quando acaba a aula, eu não consigo nem falar, de tão cansada. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa muito importante. Nós ainda temos a chance de falar. Nós, professores, nós que temos casa para morar, comida na mesa, temos a chance de falar. Por quê? Mais de 40 milhões de brasileiros, e esse número vai crescer muito, não tem condições de falar nada, porque não tem condições de sobrevivência elementar. Metade do país, metade, pediu, na primeira leva, o auxílio emergencial. Se a metade do país precisa do auxílio emergencial, é porque o nível de concentração da riqueza e de desigualdade no país cresceu brutalmente. Então, nós temos que falar e nós temos que lutar. E eu volto ao Paulo Freire mais uma vez. O Paulo Freire, numa das suas últimas falas em vida, quando começaram as marchas, ele disse: eu defendo as marchas e peço que todos marchem, que marchemos muito, pelas mais variadas causas, por todas as causas, porque só há uma coisa capaz de mudar esse país, é o povo na rua. É claro que nós não podemos ir para a rua, nem podemos marchar fisicamente, mas podemos marchar nos diálogos, nas redes sociais, nas conversas com os nossos colegas, marchar no sentido de que as pessoas não se rendam a essa lógica. Nós não podemos desistir agora, nem podemos... É evidente que nós estamos tristes. Cada dia da semana, o número é pior. Quem acompanhou as dores das famílias, quem acompanha as perdas, quantos amigos preciosos nós perdemos, gente de um valor extraordinário, que morreu precocemente, sem ter vivido a outra parte da sua vida, porque nós tivemos um governo da morte nesses anos. Porta-voz da morte, não da vida. Um governo que não quer enfrentar a pandemia. Emissário da morte, eu chamo. Hã? Como?
Eu chamo ele de emissário da morte. Mas é. E que só defende armar a população e bala, e bala, e mata, e mata, e mata, e mata. Você fala em morte. Necropolítica pura, né? Então, nós não podemos... Necropolítica. Nós temos que conversar sobre isso, nós temos que falar, nós não podemos nos permitir que as ameaças que são feitas cotidianamente nesse país sejam aceitas, e acho que os professores não devem voltar para as escolas. Devem se unir, porque quando eles se unem, as ameaças, as chantagens têm que diminuir também. Acho que... De todas as naturezas, de todas as naturezas, né, Selma? Porque tem escola que fala, nós temos respaldo jurídico para funcionar, isso é uma forma de amedrontar o professor que está já em pânico, né? Os professores têm que ser responsáveis, porque os pais precisam trabalhar e as crianças têm que ir para a escola. Então, assim, eu penso que existem outras soluções agora que permitam que a gente valorize o que é essencial nesse momento, que é a vida, né? E os professores, a comunidade escolar só vai conseguir peitar essa situação, sobretudo nas particulares, porque nesse sentido, as particulares, os professores são mais desunidos, né? Eles têm mais medo das direções, eles têm mais medo de falar, de se posicionar, né? Então, é imprescindível essa consciência da importância de unidade neste momento para falar, aqui não, a gente quer estar vivo primeiro, né? Ontem, tem uma coisa importante nisso, ontem a Globo publicou uma pesquisa dizendo o seguinte, que aqui em São Paulo, isso deve se repetir no país, a população que está morrendo é a população das periferias, a população negra, a população trabalhadora. Então, veja, essa população toma metrô e toma ônibus. Essa população anda nas ruas. Se essa população dos serviços essenciais não pode parar de trabalhar, se nós não estivermos nas ruas, o risco dela ser contaminada é muito menor. E, portanto, da morte. Eu não sei o que essa gente pensa, mas como é que eles vão viver se não tiver gente viva para trabalhar? Né? Eu moro num prédio, aqui na frente do meu, eu fico olhando um monte de prédios e apartamentos em que as senhoras vêm trabalhar e ficam trabalhando dentro da casa sem máscara. Isso é uma desproteção para os proprietários do apartamento, mas é uma desproteção para elas. Então, existe um egoísmo e uma visão muito empobrecida. Eu volto a dizer, a pandemia está mostrando que não adianta querer ir para o melhor hospital, não haverá melhor hospital. Não adianta ter dinheiro para comprar carro novo, porque não vai com o carro em lugar nenhum. Não adianta querer ter dinheiro para ir no shopping, porque o shopping está fechado. Não adianta querer comprar roupa, porque você não vai ter onde ir. Nem para viajar, né? Nem vai dar dinheiro para viajar. Então é bom que as pessoas acordem. A pandemia mostra que nós estamos vivendo uma crise civilizatória das mais brutais do capitalismo. E que nós precisamos começar a pensar, de fato, um modelo de produção, de convivência societária, que a natureza seja preservada, que a produção dos alimentos esteja voltada à promoção da vida, né? Que não é possível que nós todos tenhamos que ser envenenados todos os dias para o agronegócio vender seus produtos por aí, que é preciso comida saudável, que é preciso ar saudável, que é preciso terra saudável, e que é melhor ganhar menos, mas que todos tenham dignidade de vida. Isso não é uma questão de explicação, porque o capitalismo tem essa dinâmica. Concentrar, 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 concentrar. E a financiarização hoje... E desumanizar, né? E desumanizar. Submete a produção. Para isso, ele tem que desumanizar.
Então, não há limites para isso se nós não nos organizarmos para dizer que a vida não é um arremedo, que a vida não está subalterna aos lucros e nem deve estar, e que nós não somos supérfluos. Como disse a Viviane Forrester, na década de 80, final da década de 80, a Viviane Forrester escreveu um livro mostrando que os trabalhadores estavam sendo transformados em supérfluos e, portanto, descartáveis. O Krenak outro dia deu uma entrevista, acho que foi na Carta Capital, dizendo isso. O capitalismo vai precisar matar para sobreviver, porque ele não vai querer que o Estado tribute ricos para sustentar pobres, com políticas sociais de variadas formas, para distribuir renda por meio das políticas sociais. O golpe foi dado porque se a gente sabia que, no caso do Brasil, na educação, nós tínhamos no Plano Nacional a previsão de 10% do PIB. Então, nós estávamos supondo crescimento do PIB e ampliação dos investimentos, e mais o nosso dinheiro do petróleo e gás do pré-sal. Pré-sal. Que nós prevíamos como uma fonte durante, pelo menos, explorável por 50 anos, que nos permitiria reformar as escolas, ter biblioteca em todas as escolas, ter estrutura de saneamento em todas, quadra coberta, telhados, alimentação digna para as crianças. Tudo isso, dinheiro do pré-sal, não podia usar para pagamento de professor, porque não é uma fonte de recurso permanente. Mas para o resto, e era muito dinheiro. E esse dinheiro do pré-sal foi entregue ao mercado. Então, eles não queriam que nós tivéssemos essa expectativa na saúde, essa expectativa por moradia, por ampliação da renda, por ampliação do consumo, por transporte de qualidade. Qual é o jeito de cortar isso? Era derrubar a Dilma, porque senão nós íamos ter que tributar rico no Brasil. E eu insisto, nós temos que tributar os ricos. A educação, para melhorar, precisa tributar os ricos. Nós precisamos enfrentar a sonegação fiscal. Então, a reforma fiscal que tem que ser feita aqui, ela tem que ter como base uma reforma tributária que, de fato, tribute não o trabalho, não os trabalhadores, mas os ricos, que têm que dividir a renda para que tenha dignidade de vida para todos. Então, é por isso que quando o Lula conseguiu, com uma declaração, o que a imprensa, o povo não conseguiram com o Bolsonaro em 2 anos, que foi 1 ano, na verdade, né? Fazer ele colocar a máscara e defender a vacina, ele e a família inteira. Tudo bem que eles acabaram com a imagem do Zé Gotinha colocando uma arma na mão do Zé Gotinha, mas enfim, né? Agora a vacina Gotinha... sempre foi a política deles, né? A vacina agora já sempre foi a política da família, né? O problema é que quem construiu o Plano Nacional de Vacinação e todo um sistema para fazer isso, fomos nós no SUS. E viva o SUS! Porque se nós não tivéssemos o SUS no Brasil, a tragédia social, eu não sei mensurar. Eu também não imagino. Eu não sei mensurar. O nível. O nível que nós teríamos chegado. Então, vejam, nós precisamos de vacina. E nós precisamos do SUS, e nós precisamos que o Programa Nacional montado no nosso governo seja ativado. O Brasil chegou a vacinar 3 milhões de pessoas por dia. Nós temos condições para fazer isso, se tiver vacina. A pesquisadora da Fiocruz falou que a gente tem capacidade para vacinar por dias 5 milhões de pessoas. Pois o Brasil teria capacidade para isso. Então, se tiver vacina, então nós precisamos conversar mesmo com o Canadá, com os Estados Unidos e pedir vacina. Os Estados Unidos têm vacina que sobra e os Estados Unidos está vacinando 4 a 5 milhões de pessoas por dia, porque tirou aquele ser ignóbil da presidência dos Estados Unidos e colocou um presidente que defende a ciência, que usa máscara, enfim. E tem uma questão importante que foi revelada ontem, hoje eu já não sei mais, porque eu estou há tantas horas trabalhando aqui que eu perdi a noção,
que o governo americano pediu para o Brasil, não esse governo, o governo do Trump, não comprar vacina Sputnik. Isso que os governadores estão sendo obrigados a fazer às pressas, gastar, porque isso é a irracionalidade absoluta. Os governadores estão fazendo isso porque eles não têm outra saída, eles estão desesperados por falta de coordenação da política do Ministério da Saúde, por ignorância institucional, porque essa gente não sabe o que é o SUS de verdade, e por uma política de tentar o tempo todo se desvencilhar para manter sua imagem junto à sua base social. É mesquinho, é apequenar um país, é apequenar a existência humana, é apequenar tudo. Então, nós por um projeto de poder, único exclusivamente, né? Não tem sustentação. Um projeto só de poder. E um projeto que promove a miséria humana. É isso que eu quero dizer. Um projeto miserável que promove a miséria humana no seu sentido civilizatório, realmente. Tudo que a civilização conquistou como ética, como padrão de sobrevivência, como defesa da vida, nós estamos vendo ser desmontado, ser derretido por um governo que não tem compromisso com a vida. Ele não tem compromisso com nada, só consigo mesmo. Então, minha opinião é essa. Os educadores têm que falar, têm que lutar. Os educadores das escolas particulares têm que enfrentar esse debate. E, se for preciso, os sindicatos têm que falar com o Ministério Público. Vou dar uma dica que o pessoal no Paraná fez e que foi muito interessante. O sindicato acompanhando, como eu estou acompanhando o debate lá, eles também acompanharam junto essa questão de Manaus e entraram, o Lucas Ferrante fez um parecer com uma equipe multidisciplinar que tem desde prêmio Nobel de matemática, tem gente muito importante de vários estados na pesquisa brasileira, e ele fez um parecer dizendo que, pelos dados epidemiológicos do Paraná e de Curitiba, as aulas não poderiam voltar. O que aconteceu? Quando todos esses cientistas assinaram isso no parecer do sindicato, mudou a história. Aí, o que a Câmara fez? A Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, chamaram conversas com o Lucas Ferrante, com o pesquisador. E disseram, por que você está falando isso? Ele falou, por isso, vai morrer tanta gente. E aí o secretário de Educação teve que recuar. Então, vale entrar em contato com esses pesquisadores e começar a ter números concretos, fatos científicos, que mostrem que é isso que vai acontecer, para que as escolas particulares também recuem diante da ciência, porque não é opinião. Eu não posso ter opinião sobre a cloroquina, eu não sei o que a cloroquina faz no corpo humano, quem tem opinião são os médicos e os pesquisadores. Eu não posso ter opinião sobre a pandemia se eu não estudar a pandemia. Opinião a partir do que dizem os cientistas, que se debruçam sobre isso. E acho eu, portanto, que está na hora de que nós realmente comecemos a mobilizar o Ministério Público, os poderes da República, para dizer as aulas não podem voltar. As escolas particulares que façam acordos. Eu tenho até uma foto que vai ser a foto do século. Meu neto dormindo em cima do teclado profundamente ao assistir a aula online. Eu ri muito quando eu vi a foto, porque é uma tragédia, mas eles dormem, as crianças dormem, elas ficam cheias. Mas é isso que nós temos que enfrentar. Não é possível, não há protocolo nesse momento da história do país e do mundo, eu diria, que sustente essa decisão. Não há oásis, minha gente, não há oásis. O único lugar em que você está protegido é dentro da sua casa, e se precisar sair com máscaras adequadas, de preferência 2, para conseguir tentar sobreviver a essa loucura. Nós não vamos sobreviver, de fato, sem isolamento social, sem vacina. Não tem como. Exato. Agora, Selma, o que vocês, educadores, têm pensado como alternativas? Porque, assim, tem muitos pais que estão dizendo, está comprometendo, e está comprometendo aprendizados, a sociabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, o professor
está esgotado, porque os professores, a verdade é que os professores estão cumprindo esse regime híbrido, eles estão trabalhando presencialmente na escola e trabalhando em casa enlouquecidamente para atender quem está online também. Então, assim, que propostas os educadores que têm pensado modelos para enfrentar essa situação da pandemia, para as crianças, por exemplo, que vão para a escola porque precisam comer, que, né, vão por causa da merenda, a questão da violência doméstica, ou seja, você tem uma série de questões que se agravou realmente, né, com o fechamento das escolas. Que soluções vocês têm pensado para enfrentar este momento e para recuperar não, né, mas para retomar após a pandemia? Então, eu acho que tem uma questão aí, como eu disse no início, que é pensar estratégias didáticas, e são as escolas que têm que fazer isso, não as plataformas, por meio das plataformas, para tentar atrair a atenção das crianças que têm acesso às plataformas. O resto eu já falei aqui. Acho que tem que haver distribuição de vale alimentação para as famílias. Acho também que nós precisamos ter mecanismos para que as escolas sejam acionadas e também os professores possam acompanhar, e existem mecanismos para isso, situações de violência doméstica, porque as crianças falam. Se elas tiverem um espacinho, elas falam. Como a violência contra a mulher, para que a gente possa tomar providências com os conselhos tutelares, com as instâncias, né, de defesa, de proteção da mulher, que ainda existem nesse país, nas delegacias, enfim. No meu entendimento, a primeira providência é garantir que tenha internet e equipamento para todas as crianças, sobretudo as do cadastro único. Segundo, as crianças não, né? As famílias que estão cadastradas no cadastro único. Em segundo lugar, acho que nós temos que pensar estratégias didáticas para tentar prender as crianças nas plataformas, mas integrando o trabalho. Tem muitas estratégias didáticas para fazer isso. Eu quero dizer, eu dou aula para adultos na universidade, não é fácil. Eu construo várias iniciativas com os meus alunos para que eles se envolvam com a leitura e com a escrita e com a discussão, para que não fique só eu falando com várias bolinhas, porque como tem problema de internet, a maioria dos alunos não liga a câmera, eu sequer os vejo. Eu tenho que pedir de vez em quando, liguem um pouquinho para eu ver vocês. Porque é uma situação inusitada. Então, imagine isso na educação básica. Imagine uma criança de 6 anos, né, que, como meu neto, que chega uma hora não aguenta mais aquilo e dorme. Isso tendo as condições, tendo o computador, a mesa, a casa, uma família para ajudar. A grande maioria não tem nem isso. Então, precisa ter isso e nós vamos. Eu acho que nós não podemos fazer de conta que nós vamos recuperar tudo, nós não vamos recuperar tudo. Nós poderemos trabalhar, eu acho que isso é uma proposta fundamental a ser feita, ciclos alargados. Se a gente tivesse feito isso e tomado as decisões com a pandemia adequadas, talvez hoje nós pudéssemos estar caminhando para isso. Ou seja, em vez de você encerrar o ano letivo, aprovar todo mundo e mandar embora, construir ciclos alargados que permitam você retomar os conteúdos no ano posterior e construir esse movimento de organização dos ciclos, não só por série ou por ano, mas em função também do que as crianças conseguiram acessar nesse período. Então, eu acho que isso é uma tarefa para os conselhos municipais de educação, para o Conselho Nacional de Educação. Acho que é preciso trabalhar com um ciclo alargado, não para banalizar a aprovação, não é isso, mas, ao contrário, para desenvolver uma capacidade de discussão efetiva desses conteúdos, desses conceitos com as crianças, integrando-os com um dos anos anteriores. Não é uma suplência, mas é uma ação que pretende recuperar mais conceitos do que lista de conteúdos, por exemplo, e assegurar um processo de alfabetização efetivo. Acho que o contato com os pais é outro momento importantíssimo,
para entender a situação dos pais, para entender os desafios, para entender o que é possível fazer e assegurar que as crianças não fiquem com aquele olho perdido, como eu vi em várias conversas, e aquele sentimento de abandono. Mas para isso precisa ter um jeito de acessá-las. Eu conheço diretoras em São Paulo que tiveram que ir lá levar pão, porque o que acontece? As famílias ligam para a escola, eu preciso de um pão. Tem situações que morreu a família inteira e ficou uma criança com uma avó com a perna imobilizada, porque teve que fazer uma amputação. Ninguém tinha o que comer, não tinha nada. A avó descobriu o telefone da escola e ligou pedindo pelo amor. A diretora foi lá. A diretora foi lá, fez uma coleta de alimentos e levou. Só que não era a diretora que tinha que fazer isso. Essa ação solidária precisa ser pensada, tanto para proteger os profissionais que estão trabalhando, quanto para garantir que quem está na linha de frente corra menos risco de contaminação. Eu volto a dizer. Porque se você está com a escola funcionando, o diretor corre um risco enorme. Se a escola está vazia, ele está lá, ele corre risco, é claro, mas é de outra natureza. E eu acho que a escola nem precisa estar aberta. Tem meios de fazer isso de outra maneira. Você tem meios de distribuir isso nas comunidades. Essa semana, conversando com pessoas que moram no Heliópolis, a questão é comida. As pessoas precisam comer, gente. É disso que nós estamos falando. Quem não morre de Covid morre de fome. Essa é a escolha de Sofia. É inacreditável. A escolha de Sofia, eu estou fazendo essa referência aqui, é um filme muito trágico, em que a personagem, diante da violência do nazismo e de todas as arbitrariedades, tem que escolher com qual filho ela fica e qual filho eles levam. E eu falo da escolha de Sofia porque, obviamente, essa é uma escolha que não é possível. Não é possível escolher quem fica vivo e quem não fica, não é possível escolher entre um filho e outro, e não é possível escolher quem come e quem não come. Essa é uma escolha inacreditável de ter que ser feita num país. A Europa e os Estados Unidos estão enfrentando vários problemas, mas o Estado está lá, com os governantes usando máscara, com os governantes defendendo a vacinação. Nós temos aqui um governo que, além de negar tudo isso, ainda por cima está levando o nosso país a deixar de ser uma das principais economias do mundo. Eu nunca me esqueço de uma imagem, eu acho que você vai se lembrar. Outro dia eu até olhei esse vídeo e eu confesso que eu me comovi. Do Kofi Annan, que já faleceu, tocando tambores, enquanto Gilberto Gil cantava na urna. Tocava. E todos os integrantes da Assembleia dançaram com Gilberto Gil. Olha, minha gente, eu tenho muita saudade desse Brasil, e que eu não sou obrigada a ouvir os dirigentes da Organização Mundial de Saúde dizer que nós somos o país que mais perigo oferece ao mundo em face do avanço da pandemia. Eu tenho saudade daquela imagem, que era a imagem da alegria, da distribuição de renda. Tudo foi certo? Não teve erros? Teve erros, mas só erra quem faz. Não há acerto possível sem ação. Que as escolas eram valorizadas, que foi criado o Fundeb, o Piso Nacional de Salários, que tinha política para a educação infantil, para a educação inclusiva, para o ensino fundamental, para o ensino médio, dialogando com os governadores, dialogando com os secretários de educação, vagas nas universidades privadas e nas públicas, criação de novas universidades e esperança. Eu me lembro, Flávia, eu fui participar de um debate com os secretários de educação na Bahia, foi aberto ao público, e com o governador, com o secretário de Estado, e o presidente Lula estava para falar do Plano Nacional de Educação e dos planos municipais, o quanto nós tínhamos que defender isso. E foi muito interessante o que aconteceu. Teve uma senhora, o governador contou uma história que eu não vou me esquecer nunca. Ele disse o seguinte, ele falou,
Ontem eu estava numa atividade aqui e uma senhora me olhava fixamente, uma senhora negra, e eu percebi que ela queria falar comigo, mas ela não se manifestou. Então, quando acabou a atividade, ela ficou parada, me olhando, eu falei, a senhora quer falar comigo? Ela disse, quero sim, o presidente Lula vem aqui amanhã, não vem? Aí ele disse que sim, ela falou, eu queria que o senhor falasse para ele uma coisa. Minha bisavó foi escrava. Minha avó foi quase escrava e doméstica. Minha mãe foi doméstica. Eu sou doméstica. 4 gerações. E as minhas 2 filhas vão se formar médicas graças a ele. Então, é disso que nós estamos falando. É de uma perspectiva de país que inverta o lugar da educação, que coloque a vida em primeiro lugar e que torne claro para a sociedade que todos serão mais felizes se tiver justiça social e distribuição. Não adianta defender o mercado de maneira cega, de maneira inescrupulosa, não adianta. Isso vai matar a vida em sociedade. Então, professores, eu peço que pensem em tudo isso, pais, mães responsáveis. Não só não deixem seus filhos irem para a escola, não só não deixem os professores irem para a escola, como defendam ativamente a vida, defendam ativamente a vacina, defendam ativamente a alimentação e defendam ativamente um futuro para esse país em que haja distribuição de renda. Que a gente possa, de novo, sonhar. Não é possível que nós estejamos vivendo, depois de tudo que nós já fizemos para esse país ser justo, uma distopia deste tamanho, né? Uma ausência, a negação da utopia. Tudo que nós lemos e ouvimos é a negação da utopia, é a morte, a morte, a morte, a morte. Então, eu vim aqui para falar de tudo isso com vocês e fazer um convite à esperança, à confiança, para que nós não desistamos e não nos percamos uns dos outros e não perdamos de vista que tem saída dessa situação. Por mais tristes que nós estejamos, e estamos. E que é coletiva, né, Selma? É um pacto coletivo, né? A defesa da vida não se pode banalizar a morte, não se pode banalizar as perdas, não se pode banalizar o sofrimento humano dessa maneira. Nós só teremos saída como civilização e como país se nós retomarmos a esperança, a confiança em nós próprios para lutar por um mundo melhor. Não é só num presidente. Para inibir quem usa arma, para inibir quem usa violência, para inibir quem acha que pode ameaçar o presidente Lula dando tiros, como apareceu aquele empresário fazendo. Não, nós não queremos essa sociedade. E nem queremos que essas pessoas façam isso impunemente. Quem ameaça dessa maneira tem que ir para a cadeia. E ponto final. Quem matou Marielle tem que ir para a cadeia. Quem ameaça os outros de morte na internet tem que ir para a cadeia para saber que a vida vale muito. E que nós não podemos partilhar dessa perspectiva societária, que aponta para a violência doméstica, que aponta para a violência sexual contra crianças, que aponta pelo desmantelamento das relações familiares. Não, nós não podemos concordar com isso. E os educadores têm uma voz muito potente, e os familiares das crianças também. Se nós nos unirmos em defesa da vida, ninguém vai poder atentar mais contra ela. Não é? Nem hoje e nem no futuro. Essa é a esperança, é isso que tem que nos manter vivos. Eu contei isso outro dia. Eu tenho uma violeta que estava morrendo. Ela estava secando, eu falei, não, eu não vou deixar ela secar. E todo dia eu ponho um pouquinho de água, bem pouquinho, e ela está renascendo. E todo dia eu olho para ela e falo assim, seu nome será Esperança. Esperança. Às vezes ela fica pequenininha dentro da gente, mas tem que regar. Porque o desastre humano que nós podemos ter pela frente é inimaginável se a gente não apostar com a cabeça, com o corpo, com o coração, com tudo que a gente tem de melhor na educação pública,
na saúde pública, na defesa do Estado e no direito à cultura e a uma renda digna para a maior parte da população brasileira. É isso que eu tenho para falar, Flávio. Muito obrigada por toda essa contribuição. Eu espero que muita gente tenha ouvido, se inspirado e passado a refletir, porque assim a gente tem conversado no Elabora, a gente não sabe mais o que dizer para as pessoas se rehumanizarem, se reconectarem, porque assim esse governo também, né, Selma, ele extraiu o pior das pessoas. Ele tem conseguido extrair o pior. E nós temos que fazer um exercício contrário de extrair agora o melhor de nós para a gente sair dessa. E sair dessa significa pensar e agir coletivamente, né? Não individualmente, porque mesmo o egoísmo, na situação de hoje, é burro. Ele é burro, porque você coloca a sua vida em risco. Quando você acha que está indo para a praia e que o outro não vai, que você está fazendo uma coisa que o outro não está, porque você tem privilégio, como você disse, do hospital, caro. Se não tem vaga no hospital, você pode ter o dinheiro que for, você vai morrer em casa. Então, a gente tem que voltar, fazer esse exercício de reumanização, de reconexão com o que a gente tem de melhor na gente, porque todo mundo tem suas luzes e sombras. Então, assim, já mostraram tudo de sombra que tinha para mostrar. Eu acho que não precisa, a gente não precisa experimentar mais isso tudo. Vamos experimentar um pouco dessa luz e dessa reconexão com a nossa humanidade, porque são vidas. E às vezes, o Lucas aqui briga comigo quando a gente está discutindo sobre essas questões todas, né? Você tem que olhar para o cara que é dono da escola também, você tem que olhar para não sei quem. Eu falo, olha, para mim, existe um direito constitucional primordial, que é a vida. Se você não tem a sua vida, os outros direitos todos que você acessaria são inúteis. Então, agora é a hora da gente preservar a vida e fazer o que a gente puder nesse sentido, né? E eu acho que na educação não é diferente, né? Nós precisamos preservar a vida. E é isso, defender que todos nos vacinemos, todos tenhamos acesso. Eu acho que se os donos de escolas, se os comerciantes, as pessoas que estão saindo às ruas contra o lockdown, falando que muitas pessoas vão perder emprego, eu entendo tudo isso, mas essas pessoas estão com foco errado. Elas precisam estar defendendo a vacinação. Por que os donos das escolas não propõem comprar vacina para ir para o SUS? Para distribuir no SUS? Por que empresários não fazem isso? Por que os comerciantes não entram numa campanha massiva? Gente, não dá mais. Não dá mais. Não dá, sabe? Às vezes eu vejo claramente aquela cena de pessoas indo para o abatedouro, assim, sabe? A sensação que eu tenho, eu vejo gente caindo num precipício, sendo empurrada para um precipício e não conseguindo ver ao redor mais. A gente precisa, sabe, romper com este movimento e realmente pensar que a vida vale mais do que qualquer coisa, porque sem vida a gente não tem nada garantido, além, né, nada do que a gente queira usufruir, do que a gente queira viver, a gente não vai acontecer. Morto não consome, né? Morto não paga escola, né? Morto, sabe, não tem jeito. Não produz. A gente não produz, né? Não pode ser explorado pelo proprietário dos meios de produção. Então, eu acho que está na hora de assim, racionalizar e humanizar, né? Usar o coração e a mente para agir e fazer esse pacto coletivo pela vida, né, Selma? É isso mesmo. Acho que isso é uma última coisa que vale a gente pensar, que também os proprietários de escola podem construir conversas com os pais, podem buscar construir soluções comuns, que não seja só brigar com o governo contra o lockdown. Se nós precisamos fazer o lockdown, então vamos tentar negociar com os pais para continuarem pagando escola com sacrifício. Eu sei que é sacrificado, né? Eu vejo isso, mas que esse pacto exista para que os professores não sejam desempregados. Ou seja, se a gente fizer uma rede, se os pais têm que trabalhar, é verdade, mas para eles trabalharem, eles têm que ter vida, as crianças têm que estar vivas.
e todo mundo tem que estar vivo. As festas, eu quero dizer uma última coisa sobre elas. Às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas vão para essas festas achando que a vida vai mesmo acabar. São os últimos momentos que elas têm de... Eu quero dizer para vocês que a vida não é só o momento presente. Os valores que nós vamos deixar para gerações futuras são fundamentais. E os jovens e as crianças, a Dilma sempre fala isso, ela tem muita razão, os jovens e as crianças são a nossa continuidade. Eu sou professora desde os 17 anos. Eu não consigo imaginar qualquer ação para destruir pessoas. Eu passei a minha vida empenhando o melhor do que eu tinha para formar pessoas, para construir pessoas. Então, eu não consigo imaginar que um jovem vá para um pancadão e diga tanto faz o que vem amanhã. Não tanto faz. Essa vida tem que ser vivida com delicadeza e solidariedade. E essa delicadeza envolve pensar que os outros, as gerações futuras, têm direito a viver, têm direito à memória dos seus avós, dos seus pais, têm direito a desfrutar o mais que puder da convivência com seus pais e com seus avós, têm direito a serem plenos e a terem uma vida digna. Isso é importante ser falado, porque às vezes parece que, isso é uma coisa típica do neoliberalismo, que não existe futuro e não existe passado, só existe o presente. Essa presentificação da vida é a morte da história e a morte das pessoas. Então, Flávia, eu acho que o nosso tempo já está acabando, né? E eu quero agradecer muito por essa possibilidade de falar tanto. Hoje eu falei muito. E A também fala é toda sua. de fazer isso, volto a dizer, no dia do seu aniversário. Vamos dizer assim, é um presente para mim poder estar com você no dia do seu aniversário, uma pessoa que eu respeito tanto, gosto tanto, enfim. Então, um beijo muito grande para você, que você possa curtir com a sua família o resto dessa noite. E um beijo para todo mundo, viu? Esperança. Lembrem-se da minha plantinha. Isso. Eu também queria agradecer muito. Também é um presente para mim estar com você. Eu já te disse o que eu penso a seu respeito. Eu te respeito imensamente. Você é uma inspiração para mim, você sabe disso. Eu não me canso de te falar isso. Já te falei que para mim você é uma segunda mãe, porque você foi uma pessoa num momento muito especial da minha vida, que entrou na minha vida e que me trouxe muita energia para tudo que eu penso em construir, em lutar e fazer pelo coletivo, né? Isso é inspirador, uma mulher, né? Porque a gente tem tantas figuras masculinas nas nossas vidas, né? Que servem de inspiração. Então, ter você como uma mulher inspiradora, para mim, é importantíssimo e faz toda a diferença na minha vida. Então, estar com você hoje é um grande presente para mim também. Então, eu queria agradecer imensamente essa partilha de conhecimento, de experiência com você. E queria também agradecer ao nosso público que nos acompanhou até aqui. Espero que tudo que a Selma falou gere uma profunda reflexão nas pessoas, que é o que a gente está precisando. A gente está precisando de ação agora, e uma ação humanizada, né? E eu queria também chamar todo mundo para acompanhar as páginas do Elabora nas redes sociais, para saber as agendas das próximas atividades, entrevistas, e dizer também que a partir de agora, além de mim, vai comandar também o Elabora Entrevista a historiadora e psicanalista Adriana Setemi, que vai dividir esse espaço aqui comigo, e que é uma pessoa também muito incrível, que eu quero que vocês recebam muito bem aqui nesse espaço. Boa noite a todos e todas, e boa noite, Selma. Boa noite, querida, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.